No primeiro tempo a sensação era, a qualquer momento o Flamengo vai fazer 1-0. A qualquer momento o Flamengo vai fazer 2-0. E claro, no segundo tempo tudo mudou. Eu acho que o Inter entendeu que contra um time como é o Flamengo, por exemplo, se você pega o Mirassol, a maneira que o Mirassol se apresentou no Maracanã, ele não deixou de jogar. Ele não deixou de pressionar o Flamengo. Por isso que, de repente, o Mirassol poderia até ter empatado o jogo. Teve oportunidade. Exatamente. As pessoas têm que entender, assim, não é, se você entra num jogo contra o Flamengo, querendo jogar por uma bola, querendo só marcar e trazendo, convidando o Flamengo a te atacar, não tem jeito. 1-0 para mim ficou muito barato no primeiro tempo. O problema são as expectativas, né, que se geram em função do adversário que pisa no Maracanã. Todo mundo acha que vai ser goleada e não é fácil. Vimos o Santos vencendo o líder, até o vice-líder Cruzeiro no outro dia. Não tem jogo fácil no Brasil. Agora, querer ganhar e golear todos os jogos é uma coisa totalmente irreal. Né? É lógico que é irreal esperar que um time, por mais poderoso que seja, né, ganhe de goleada de todos os seus adversários. Eu não sei se o Felipe Luiz tirou isso da própria cabeça ou se ele tem sido cobrado nesse sentido, de que o Flamengo deveria golear. Eu acho que tem um componente aí, para mim, que é importantíssimo, né, em cima do que você está dizendo, da diferença das competições. Ou seja, uma coisa, você citou goleada em Campeonato Brasileiro. Sim. Você consegue citar goleada? Aparece alguma goleada em Libertadores e Copa do Brasil? Não. Não, difícil. É muito difícil. Nesse tipo de jogo é difícil, nesse tipo de campeonato é difícil. O Flamengo é um time que muitas vezes entra nos jogos tentando impor um ritmo muito alto, de muita pressão, de recuperação de bola rápida, tentando amassar e empurrar os adversários para trás no primeiro tempo. É possível, dentro do que é o calendário do futebol brasileiro, que isso cobre um preço, especialmente na questão da pressão. O Flamengo já chegava um pouquinho mais atrasado no segundo tempo, quando tentava pressionar os volantes do Internacional. O Flamengo já não ganhava tantos duelos, mas eu acho que tem um pouco de tudo. Um pouco da questão, eventualmente, de uma queda física e até técnica do Flamengo na segunda etapa e uma mudança do Inter na maneira de se colocar dentro do campo, tentando fazer coisas que no primeiro tempo ele não fez e conseguindo incomodar um pouco mais o Flamengo. Eu acho que está cada vez mais difícil. Isso só tem a ver com o Pedro. Sim. Não tem nada a ver com o Felipe. Porque, eu acho que na ideia atual de jogo, com o Pedro jogando na função dele, seria na posição do Bruno Henrique, ou o Bruno Henrique jogando mais recuado na linha de 3, com o Pedro jogando mais adiantado, ele pode fazer a marcação que o Felipe quer. E acho que jogando com o Arrascaeta, apesar do Arrascaeta também não conseguir fazer, o Arrascaeta deixa o máximo possível dentro do que ele consegue fisicamente nessa marcação. E o técnico identifica isso. E o com bola dele compensa. Uhum. Eu acho que o Pedro poderia entrar nessa mesma linha de raciocínio, mas ele não tem conseguido, ou não tem se esforçado, ou não está fisicamente apto. O fato é que ele não faz como é necessário. E tem uma segunda questão que eu acho que pesa muito. Tecnicamente, depois da volta dele à equipe, ele não faz a diferença.